Olá, tudo bem? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Essa é uma citação da História da Loucura, do Michel Foucault. E é uma citação onde Foucault fala sobre a nau dos loucos. É uma citação concisa e que já consegue dar um panorama de o que é esta figura da nau, do navio, da nave dos loucos. A edição que eu tenho é da editora Perspectiva, é a primeira edição, de 78, da página 12 até a página 16. Vamos para o início da citação, então. Fato curioso a constatar. É sob a influência do modo de internamento, tal como ele se constituiu no século XVII, que a doença venérea se isolou, numa certa medida, de seu contexto médico e se integrou ao lado da loucura num espaço moral de exclusão. De fato, a verdadeira herança da lepra não é aí que deve ser buscada, mas sim num fenômeno bastante complexo do qual a medicina demorará para se apropriar. Esse fenômeno é a loucura, mas será necessário um longo momento de latência, quase 2 séculos, para que esse novo espantalho que sucede à lepra nos medos seculares suscite como ela reações de divisão, de exclusão, de purificação, que, no entanto, lhe são aparentadas de uma maneira bem evidente. Antes de a loucura ser dominada por volta da metade do século XVII, antes que se ressuscitem em seu favor velhos ritos, ela tinha estado ligada obstinadamente a todas as experiências maiores da Renascença. É esta presença e algumas de suas figuras essenciais que é preciso agora recordar de um modo bem rápido. Comecemos pela mais simples dessas figuras e também a mais simbólica. Um objeto novo acaba de fazer seu aparecimento na paisagem imaginária da Renascença e nela logo ocupará lugar privilegiado. É a nau dos loucos, estranho barco que desliza ao longo dos calmos rios da Renânia e dos canais flamencos. A Narrenschiff é evidentemente uma composição literária, emprestada sem dúvida do velho ciclo dos Argonautas, recentemente ressuscitado entre os grandes temas míticos, e ao lado de Blouwschutt e Jacob van Ostvoren, em 1913, de Borgonha. A moda é a composição dessas naus, cuja equipagem e heróis imaginários, modelos éticos e tipos sociais embarcam para uma grande viagem simbólica que lhes traz, se não a fortuna, pelo menos a figura de seus destinos e suas verdades. É assim que o Symphorien Champier compõe sucessivamente uma nau dos príncipes e das batalhas da nobreza em 1502. Depois uma nau das damas virtuosas em 1503. Existe também uma nau da saúde, ao lado de Blouwschutt de Jacob van Ostroveen de 1413, da Narrenschiff de Brandt de 1497 e da obra de José Badet de 1498. O quadro de Bosc evidentemente pertence a essa onda onírica, mas de todas essas naves romanescas ou satíricas, a Narrenschiff é a única que teve existência real, pois eles existiram, esses barcos que levavam sua carga insana de uma cidade para outra. Os loucos tinham então uma existência facilmente errante. As cidades escorraçavam-nos de seus muros. Deixava-se que corressem pelos campos distantes, quando não eram confiados a grupos de mercadores e peregrinos. Esse costume era frequente, particularmente na Alemanha. Em Nuremberg, durante a primeira metade do século XV, registrou-se a presença de 62 loucos, 31 dos quais foram escorraçados. Nos 50 anos que se seguiram, tem-se o vestígio ainda de 21 partidas obrigatórias, tratando-se aqui apenas de loucos detidos pelas autoridades municipais. Eram frequentemente confiados a barqueiros. Em Frankfurt, em 1399, encarregam-se marinheiros de livrar a cidade de um louco que por ela passeava nu. Nos primeiros anos do século XV, um criminoso louco é enviado do mesmo modo a Mayence.
Às vezes, os marinheiros deixavam em terra mais cedo do que prometido esses passageiros incômodos. Prova disso é o ferreiro de Frankfurt, que partiu 2 vezes e 2 vezes voltou antes de ser reconduzido definitivamente para Kreuznach. Frequentemente as cidades da Europa viam essas naus de loucos atracar em seus portos. Não é fácil levantar o sentido exato deste costume. Seria possível pensar que se trata de uma medida geral de expurgo que as municipalidades fazem incidir sobre os loucos em estado de vagabundagem. Hipótese que por si só não dá conta dos fatos, pois certos loucos, antes mesmo que se construam casas especiais para eles, são recebidos nos hospitais e tratados como loucos. No Hotel Dieu de Paris, seus leitos são colocados em dormitórios. Por outro lado, na maior parte das cidades da Europa existiu, ao longo de toda a Idade Média e da Renascença, um lugar de detenção reservado aos insanos. É o caso do Châtelet de Melun, da famosa Torre dos Loucos de Caen. São as inúmeras Nachtürmer da Alemanha, tal como as portas de Lübeck ou Jungfer de Hamburgo. Portanto, os loucos não são corridos das cidades de modo sistemático. Por conseguinte, é possível supor que são escorraçados apenas os estrangeiros, aceitando cada cidade tomar conta apenas daqueles que são seus cidadãos. Com efeito, é possível encontrar na contabilidade de certas cidades medievais as subvenções destinadas aos loucos ou donativos feitos em favor dos insanos. Na verdade, o problema não é tão simples assim, pois há pontos de reunião deles onde os loucos, mais numerosos que em outras partes, não são autóctones. Em primeiro lugar, surgem os lugares de peregrinação, Saint-Mathurin, de Larchant, Saint-Edvard de Gunay, em Besançon de Guel. Essas peregrinações eram organizadas e às vezes subvencionadas pelas cidades ou pelos hospitais. E é possível que essas naus dos loucos, que assombraram a imaginação de toda a primeira parte da Renascença, tenham sido nau de peregrinação, navios altamente simbólicos de insanos em busca da razão. Uns desciam os rios da Renânia, na direção da Bélgica ou de Guel, outros subiam o Reno até Jura e Besançon. Mas há outras cidades, como Nuremberg, que certamente não foram lugar de peregrinação e que acolheram um grande número de loucos, bem mais que os que podiam ser fornecidos pela própria cidade. Esses loucos são alojados e mantidos pelo orçamento da cidade, mas não tratados. São pura e simplesmente jogados na prisão. E por isso supor que em certas cidades importantes, lugares de passagem e de feiras, os loucos eram levados pelos mercadores e marinheiros em número bem considerável e que eles eram ali perdidos, purificando-se assim de sua presença à cidade de onde eram originários. Pode ser que esses lugares de contra-peregrinação tenham acabado por se confundir com aqueles pontos para onde, pelo contrário, os insanos eram levados a título de peregrinos. A preocupação de cura e de exclusão juntavam-se numa só, encerravam-nos no espaço sagrado do milagre. É possível que a aldeia de Guel tenha se desenvolvido desse modo, lugar de peregrinação que se tornou prisão. Terra Santa, onde a loucura espera sua libertação, mas onde o homem realiza, segundo velhos temas, como que uma partilha ritual. É que esta circulação de loucos, o gesto que os escorraça, sua partida e seu desembarque, não encontram todo o seu sentido apenas no nível da utilidade social ou da segurança dos cidadãos. Outras significações mais próximas do rito, sem dúvida, aí estão presentes. E ainda é possível decifrar alguns de seus vestígios. Assim é que o acesso às igrejas é proibido aos loucos, enquanto o direito eclesiástico não lhes proíbe o uso de sacramentos. A igreja não aplica sanções contra um sacerdote que se torna um insano, mas em Nuremberg, em 1421, um padre louco é expulso com uma particular solenidade, como se a impureza se acentuasse pelo caráter sacro da personagem. E a cidade retira de seu orçamento o dinheiro que devia servir-lhe de viático. Acontecia de alguns loucos serem chicoteados publicamente,
e que no decorrer de uma espécie de jogo eles fossem a seguir perseguidos numa corrida simulada e escorraçados da cidade a bastonadas. Outro dos signos de que a partida dos loucos se inscrevia entre os exílios rituais. Compreende-se melhor agora a curiosa sobrecarga que afeta a navegação dos loucos e que lhe dá sem dúvida seu prestígio. Por um lado, não se deve reduzir a parte de uma eficácia prática incontestável. Confiar o louco aos marinheiros é com certeza evitar que ele ficasse vagando indefinidamente entre os muros da cidade. É ter a certeza de que ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria partida. Mas a isso a água acrescenta a massa obscura de seus próprios valores. Ela leva embora, mas faz mais que isso, ela purifica. Além do mais, a navegação entrega o homem à incerteza da sorte. Nela, cada um é confiado a seu próprio destino. Todo embarque é potencialmente o último. É para o outro mundo que parte o louco em sua barca louca. É do outro mundo que ele chega quando desembarca. Essa navegação do louco é simultaneamente a divisão rigorosa e a passagem absoluta. Num certo sentido, ela não faz mais que desenvolver ao longo de uma geografia semi-real, semi-imaginária, a situação liminar do louco no horizonte das preocupações do homem medieval. Situação simbólica e realizada ao mesmo tempo pelo privilégio que se dá ao louco de ser fechado às portas da cidade. Sua exclusão deve encerrá-lo. Se ele não pode e não deve ter outra prisão que o próprio limiar, seguram-no no lugar de passagem. Ele é colocado no interior do exterior, e inversamente. Postura altamente simbólica e que permanecerá sem dúvida a sua até nossos dias. Se admitirmos que aquilo que outrora foi fortaleza visível da ordem, tornou-se agora castelo de nossa consciência. Tudo bem, minha gente? Muito obrigado por escutarem essa citação. Eu peço paciência acerca dos nomes das cidades da França, da Alemanha. Minha pronúncia não é a melhor, mas tentei dar o meu melhor com certeza. Muito obrigado. Se inscreva e tchau, tchau.